A paz do Senhor, irmãos, em nome de Jesus, amém, igreja? Pamela aqui falando no canal O Desafio da Restauração, amém? E nós vamos dar continuidade aí sobre o tema, o poder da oração. Eu tinha feito vídeo, né, mas eu acho que ainda tem muita coisa que a gente pode abordar sobre esse assunto. Vamos pedir para o Senhor falar conosco, amém? Pai, em nome de Jesus, Deus, eu oro a Ti pedindo para que o Senhor direcione a vida de cada um daqueles que estão ouvindo essa mensagem, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor me use, que não seja nada de mim, mas o Senhor falando conosco em nome de Jesus. Espírito Santo, que o Senhor toque no oculto, no profundo, no escondido, no lugar onde somente o Senhor sabe que nós precisamos ser tocados para que haja uma mudança, uma transformação do Senhor em nós, em nome de Jesus. Amém. Então, igreja, é o seguinte, nós falamos aí algumas formas a forma, né, com que você deve orar e tal, mas eu senti a necessidade, né, da gente entrar e abordar um pouquinho mais sobre esse tema, né? O que acontece quando você ora, né? Quando você se posiciona, principalmente quando você, lógico, eu acredito que quando você se ajoelha para orar, é uma forma de rendição a Deus, né? É uma forma que você está ali reconhecendo o senhorio de Deus e você está ali realmente demonstrando para Deus, até na sua forma no seu ato físico ali, né? De que você depende dele, que você precisa dele, que ele é o teu Senhor. E enquanto você está ali ajoelhado, orando ao Senhor e fazendo as suas orações, quem vai pelejar por você é o Senhor, né? Quem vai adiante de você é o Senhor. Então é muito importante você crer no poder da oração. Não adianta nada você orar e não crer. Você orar e quando o diabo se levantar, o inimigo se levantar, você falar, não vai acontecer mais. Agora é o fim. E agora acabou. Você tem que crer. E você tem que ter uma postura de quem realmente está. Você tem que crer. Você tem que ter uma postura de quem realmente está crendo naquilo que você está orando ao Senhor e que Deus vai agir ao seu favor. Não adianta você orar e não crer, né? Isso é muito importante, você usar a fé. A fé é a convicção de que aquilo que você não está vendo vai acontecer. Você crê que algo vai acontecer mesmo se você não estiver vendo, né? Senão não seria fé se você estivesse vendo acontecer, né? Então, a gente precisa ter fé, confiar. E quando o inimigo se levantar, você também tem que se levantar, você não tem que se prostrar. Aquela pessoa que ela ora, o inimigo se levanta, ela se prostra, ela começa a chorar, começa a achar que não vai dar certo, Eu sei que é muito difícil para quem está no deserto, buscando pela restauração da família. E o diabo, ele é sujo mesmo, ele sabe como agir, mas a Bíblia fala, resistam ao diabo e ele fugirá de você, né? Então você precisa realmente confiar em Deus, confiar que você está falando com Deus e que Deus está ouvindo as suas orações e que Deus está agindo por meio de você. Amém? Um outro aspecto Um outro ponto muito importante que nós precisamos entender, né? Principalmente quando nós vamos travar lutas, quando nós vamos orar pela vida espiritual do nosso cônjuge, pela nossa vida, pela nossa libertação, pela libertação do nosso cônjuge, né? Nós precisamos nos posicionar de forma correta. Primeiramente, você, como a gente já falou aqui, você não pode ir para uma guerra, querer ir lá orar, repreender o coisa ruim, repreender o que está agindo na vida do seu cônjuge, se você não perdoou, se você está com mágoa, se você não está fazendo a sua parte em relação às mudanças que você precisa mudar em você, se você continua tendo os mesmos hábitos, né, que antes. Se você não está priorizando a Deus, se Deus não é prioridade para você, você tentar ir na força do seu braço, você não vai conseguir.
Então, primeira coisa na sua vida é Deus. Ele tem que estar acima de tudo. E acima do seu cônjuge. Se você está buscando a Deus pelo cônjuge, então Deus, ele pode até restaurar. E eu acredito que ele não queira fazer isso, porque ele nunca vai querer, na minha opinião, dividir o lugar dele com ninguém. Se o seu cônjuge está no lugar de Deus na sua vida e em seu coração, quer dizer que isso é uma idolatria, né? Então você precisa primeiro se libertar disso. Você precisa colocar o seu cônjuge no lugar dele na sua vida. Primeiro Deus, depois você, depois vem o seu cônjuge. Amém? Então assim, Deus, ele não vai te dar algo que ele sabe que você está idolatrando, que ele sabe que você está confiando, está amando alguém acima dele e acima de si mesmo. Então o Senhor não vai fazer isso. Então isso é mais uma situação. Então são coisas que aí você tem que analisar, né? Você também, como a gente falou, se você não perdoou o seu cônjuge, se você não se perdoou, né? Se você também não se acertou com Deus em relação à questão dos seus pecados, também é algo que impede você de partir para uma guerra espiritual, para algo que você possa ir lutar, né, pela vida do seu cônjuge e pela restauração do seu casamento. Uma outra coisa também que é importante vocês saberem é vocês não lutar, não orar pedindo para que Deus restaure, lutar assim, repreendendo o que está agindo ali na vida do seu cônjuge, se você está com um pezinho lá e o outro cá, né? Você quer a restauração do seu casamento, mas você está tendo outros relacionamentos. Isso já é pecado, você já está cometendo, de certa forma, um adultério, né? Você precisa entender que o seu casamento tem uma aliança e que diante de Deus, né? Essa aliança é algo importante para Deus. Então você precisa entender que Deus, ele está totalmente ao seu favor. E que isso é como se fosse um direito seu diante de Deus, para que você busque pela restauração da sua família. Então, igreja, é muito importante vocês entender isso, né? A gente precisa sim, é por meio da luta. Você está numa guerra e tem aquele que quer mais. Aquele que quer mais, que está disposto a lutar, pagar o preço, é o que vai vencer. Lógico, se você está com Deus, você tem a maior probabilidade, não. Você tem a vitória do seu lado, né? Então, mas assim, a vitória é para quem luta. Eu vejo tantas pessoas, eu ouço tantas pessoas que eu já ouvi, que estão tanto tempo no deserto, porque elas não se posicionam. Uma outra coisa que elas costumam fazer, fica correndo atrás do cônjuge. Não deixa o cônjuge ir. O cônjuge nem precisa saber que você está orando por ele. Pelo contrário, diante do cônjuge você tem que agir como se você estivesse bem. Ainda que você esteja mal arrebentado por dentro. Mas diante dele, você não vai demonstrar ali para o inimigo usar o seu cônjuge que você está abatido, que você está destruído, não. Né? Você tem que se manter firme. Se o seu cônjuge não quer estar do seu lado nesse momento, você tem que respeitar a decisão dele, mas você vai orar, você vai fazer tudo no seu secreto. Ninguém tem que ficar sabendo. Ai, fulano, eu tô orando pelo meu casamento. Ai, ciclano, eu tô... Não, a não ser que você tenha pessoas que vão te ajudar em oração, né? Você compartilhar, pedir ajuda e tal, beleza. Agora tem isso aí falando pra pai, pra mãe, pra irmão, pra fulano, pra ciclano, pra amigo, pra amiga. Que amigo, às vezes, que você vai falar, o cara vai falar, sai fora, filha, vai seguir tua vida. Pessoas que não têm a mesma fé, que não dão o mesmo valor pra família como Deus dá. Pessoas que não viveram o que você está vivendo. Pessoas solteiras querendo dar palpite em coisas de pessoas que tiveram uma família que não tem, assim, condições, assim. É algo até, se for analisar, assim, é até algo meio que
Não é normal uma pessoa buscar um conselho ou falar de alguma coisa com alguém que não viveu aquilo, que não tem experiência naquilo, que não tem nada para te agregar. Que ela vai te falar a experiência dela, ó, vamos pro mundo, vamos sair, vamos beber, vamos arrumar outra pessoa, e daí por diante, né? Então são coisas que a gente precisa realmente estar atento, né? Para que você realmente possa lutar pela sua família, você precisa fechar, né, as brechas, os buracos onde o inimigo pode entrar, para você ir para cima. E aí é que entra o próximo vídeo que nós vamos fazer, né, da oração, como a oração pela, né, a guerra espiritual que a gente fala, né? Então isso é muito importante, você se posicionar da maneira correta. Bem, igreja, o que eu gostaria de compartilhar mais ainda agora nesse vídeo é o quê? É quando você for orar, né? Existe uma palavra que fala em Efésios 6, do 14 ao 18 e Filipenses 4, do 7 ao 10, são dois versículos, são dois textos, né, da Bíblia, que fala sobre a armadura de Deus e que fala também sobre a paz do Senhor que vai guardar a sua mente e o seu coração. Então, sempre que você for travar uma guerra espiritual, você precisa orar em nome de Jesus, pedindo para que Deus te dê essa armadura, para que Deus te capacite, para que você tome posse dessa armadura. Nós vamos falar um pouquinho mais focado nesse tema no próximo vídeo. Então, fica na paz, amém? Leiam esses versículos, esses dois textos que eu falei para vocês, e sempre que vocês forem começar a orar por qualquer coisa do cônjuge, para o cônjuge voltar, para o cônjuge ser liberto, alguma coisa que relacionada a você travar batalhas espirituais, a você entrar ali no mundo espiritual para guerrear, para interceder pela vida do seu cônjuge, ou até mesmo pela sua vida, ou pela vida de qualquer pessoa que você for orar, interceder ali, se colocar no meio da brecha daquela pessoa, você tem que estar com a armadura de Deus. Você tem que tomar posse da paz do Senhor que vai guardar a tua mente e o teu coração contra as mentiras do inimigo, contra aquilo que o inimigo quer usar contra você. Se você não fizer isso, você vai estar totalmente vulnerável. É como se fosse para a guerra sem nenhuma arma, né? Sem nada te protegendo. E a gente não fala isso de brincadeira. A palavra, como eu falei para vocês, a palavra de Deus, ela tem poder, mas ela tem poder na vida daqueles que creem, naqueles que lêem e creem na palavra de Deus. Então, quando você decretar, Senhor, eu tomo posse da armadura do Senhor, que está na tua palavra tal, tal. Eu tomo posse do capacete da salvação, da couraça da justiça, do escudo da fé, da espada da tua palavra, sandálias do evangelho, do cinturão da verdade. Eu tomo posse da paz do Senhor que guarda minha mente e o meu coração. E ali também você pede perdão pelos seus erros e falhas, né? Para você também não ir com pecado, querer ir lá bater no inimigo com brecha, né? Nesse sentido também de pecado, tem que pedir perdão para Deus também e pedir para o Senhor ali perdoar os seus erros para você poder orar ali, fazer aquela batalha espiritual, né? E aí sim você pode, mediante a tudo isso que eu falei para vocês, e aí sim você pode realmente orar e lutar de verdade para cima do seu inimigo, porque a nossa luta não é contra o seu cônjuge, não é contra as pessoas, é contra os espíritos malignos que estão agindo através da vida dessas pessoas, né? A gente não vê, mas Deus quer que você se levante para lutar contra isso. Deus quer te dar autoridade para lutar contra isso. Então é muito importante que vocês se posicionem da forma correta. Amém? Depois nós vamos falar, nós aprofundar um pouquinho mais em relação ao que eu falei da guerra espiritual, né? De vocês fazer uma oração específica de guerra espiritual. Então é isso, tá bom, igreja? Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz, tá bom? Provavelmente amanhã eu devo soltar outro vídeo, mas vai meditando nisso. Até lá, Pamela, mas é muita coisa ainda que falta em mim. Então você precisa primeiro estar bem para você poder ir lá e querer lutar a guerra do seu cônjuge.
Não adianta você querer ir lá todo machucado e ferido, porque o inimigo ele vai vir para cima de você. E quando o inimigo vier para cima de você, você tem que estar preparado. Ele vem por um caminho, mas quando ele vê que você está preparado, ele vai fugir por 7. Entendeu? Porque ele vai ver que você está firme. Ele vai ver que quem está lutando por você é Deus. E Deus estará agindo através da sua vida. Você ora, mas quem vai lá e rebentar o mal ali é o inimigo. É o inimigo? Não. É Deus. Perdão, gente. Olha, está amarrado em nome de Jesus. Quem vai repreender o inimigo e amarrar o inimigo é Deus. É Ele que vai por você. É Ele que vai enviar os anjos dele para guerrear ao seu favor. Amém? Então é isso. Que Deus abençoe. Compartilhe, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e até a próxima. Deus abençoe.